Olá, o Pauta Especial de hoje vai falar sobre a política de prevenção e tratamento de usuários de drogas, que é desenvolvida no Estado pela Secretaria da Paz. No primeiro bloco vamos falar das campanhas de prevenção e no segundo bloco vamos tratar das casas de acolhimento. Não sai daí, o Pauta Especial começa agora. O combate ao uso de drogas através de campanhas de conscientização e ao acolhimento de dependentes químicos que querem tratamento são dois importantes pilares do trabalho da Secretaria de Promoção da Paz, a CEPAZ. Aqui comigo para falar desse trabalho o secretário Adalberon Sá Júnior. Há controvérsia com relação a campanhas? Olha, há controvérsias porque muitas pessoas defendem que as campanhas não conseguem ter um resultado efetivo. Mas óbvio que a proposta das campanhas é justamente de promover reflexões e sensibilizações a respeito do problema das drogas. Agora, há quem diga, por exemplo, campanhas que apostam na exposição dos resultados do uso da droga, sobretudo do crack, e muitas vezes essas campanhas, a forma apelativa como elas foram construídas ao longo do tempo, que elas não surtiram efeito, porque senão nós não teríamos o número de usuários que nós temos hoje. É claro que, mesmo assim, isso não significa que a gente vai deixar de fazer essas campanhas. Por isso que, muito mais do que orientar sobre a questão das drogas, para o próprio jovem, como a maioria das campanhas, aqui na Secretaria da Paz nós apostamos em campanhas que chamavam a atenção dos pais. Por isso que a campanha do Acolha Seu Filho, antes que as drogas o adotem, teve justamente a proposta de dialogar com os pais, com os responsáveis, chamando a atenção para uma situação que a vida do dia de hoje, a correria do dia a dia de hoje, muitas vezes faz com que a gente nem perceba o que os nossos filhos estão fazendo, com quem estão andando, que ambientes estão frequentando, e quando vem perceber, já é tarde demais. A gente não investe tempo com os nossos filhos. Por isso que a campanha da CEPAZ de prevenção às drogas chama a atenção não dos jovens, mas principalmente dos pais e dos responsáveis. Tem uma página virada e um aconselhamento técnico, eu diria, de quem lida com a pessoa que é adicta, de que o nível de compreensão dela já está comprometido e que, por assim dizer, se a pessoa já está no vício, não vai ouvir a propaganda? Olha, a propaganda voltada para aquele que já está no uso de drogas já é uma outra. Quando nós criamos o programa Acolhe Alagoas, nós focamos no usuário, falando justamente isso. Olha, a droga pode tirar tudo de você, só não tira a chance de você se recuperar. Então venha procurar ajuda. É um outro formato. Agora, na perspectiva de prevenção, para evitar que novas pessoas acabem fazendo uso indevido ou uso sem moderação de drogas, sobretudo das drogas como crack, que são drogas compulsivas, aí esse já é um outro formato. Agora, hoje, a prova de que as campanhas voltadas ao usuário deram certo, embora tenham sido muito poucas, é que hoje nós temos, em média, 30 a 40 famílias por dia que procuram atendimento dos Anjos da Paz, que procuram atendimento da Secretaria da Paz para sair das drogas de forma voluntária. Então isso mostra que, ainda que a propaganda não necessariamente através dos meios de comunicação tenha sido muito efetiva, mas a resposta a esse boca a boca que vai falando de que há um serviço que eu posso acessar, foi dando certo. A prova é o tamanho do programa hoje, que é hoje o maior programa de acolhimento voluntário de dependentes químicos do Brasil. Tirando a dengue, né, que as campanhas não deram certo, que todo mundo sabe como é o contágio, todo mundo sabe como se controla, outras doenças como a pólio, enfim, as campanhas de vacinação no Brasil, o país tem dado provas de que realmente a prevenção seria o melhor remédio para tratamento de enormes epidemias, de diversas doenças. Essa perspectiva somatizada também no uso da droga? Olha, no uso da droga é algo muito mais complicado, porque a droga pode ser a resposta para diversos fatores. O indivíduo que passa a usar droga como fuga de qualquer situação de constrangimento ou alguma situação que ele não soube enfrentar com educação emocional devida. O ambiente das drogas pode ser um recurso que eu lanço mão quando, por algum motivo, eu quero experimentar para saber a sensação. Diversas são as situações que impulsionam o indivíduo a usar drogas. Muitas vezes a curiosidade. Nós fizemos um levantamento com jovens que se recuperam nas instituições credenciadas pela CEPAZ e os números eram assustadores. Primeiro, que números que mostravam que as pessoas começam a usar drogas hoje muito mais cedo. A partir entre os 11 e os 13 anos, é um número de quase 50%.
daqueles que desenvolveram dependência química e que hoje estão se recuperando. Segundo, aí um outro dado que nos chamou a atenção foi justamente o que a grande maioria começou a usar drogas ou por influência de algum amigo ou de algum familiar, ou seja, às vezes aquele hábito que a gente acha que aparentemente é inocente, mas do consumo de bebida alcoólica dentro de casa acaba influenciando já na primeira infância, já durante a infância, aquela jovem, aquela criança ir crescendo, achando natural. E como ela começa a fazer uso disso de forma não é devidamente equilibrada na adolescência, na pré-adolescência, ela não consegue estabelecer limites e acaba gerando dependência. Então, obviamente que quando nós falamos do uso da droga, a gente já remete logo, por exemplo, à cocaína, ao crack, à maconha, mas a porta de entrada para a droga, na grande maioria, 99% dos casos, é a bebida. E a bebida é estimulada, sobretudo pelos meios de comunicação, pela TV, de forma irresponsável. Tem mais propaganda de bebida, de cerveja, por exemplo, do que de água. Então, quase que a gente precisa mais. A Copa do Mundo foi a prova de que o país, que já tinha estabelecido um controle, um regramento sobre essa situação, ele abriu mão por conta eu diria, da ingerência promocional e de mercado. E foi a venda da bebida alcoólica durante a Copa do Mundo, quando o Brasil já tinha contornado essa situação. Mas você falou agora de duas situações, a educação emocional, e eu amplio para a inteligência emocional, sim, e os limites. A família que não sabe lidar com isso vai tirar a inteligência, a educação e a oportunidade da educação emocional por conta dos limites. Isso atrapalha muito. Atrapalha muito. E quando você percebe, por exemplo, o perfil da maioria dos dependentes químicos, sobretudo aqueles que já desenvolveram a dependência e já estão há mais tempo nela, eles têm uma característica muito comum. Perderam a noção de limites, perderam a noção de responsabilidade, porque justamente o próprio ato de usar drogas se torna uma contravenção a tudo aquilo que convencionalmente nós fomos construindo enquanto sociedade, né? Embora, repito, quando a gente fala das drogas ilícitas, mas o problema são as drogas lícitas estimuladas irresponsavelmente. Agora, as famílias não estão preparadas para lidar com isso, isso é uma realidade. As famílias não estão preparadas, as escolas não estão preparadas e muitas vezes a sociedade não está preparada. E muitas vezes a reação das pessoas ao enfrentar uma situação de dependência química, ao invés de ajudar aquele indivíduo a querer sair, acaba o marginalizando ainda mais, o que acaba impulsionando ainda mais o uso. Então, as famílias precisam entender que muitas vezes a questão dos limites não é apenas frustração, é também educativo para que a gente consiga construir uma sociedade que cresce sabendo ouvir não, sabendo ter negativas e que, consequentemente, vai saber lidar com as frustrações, com inteligência emocional, com um devido equilíbrio emocional no lidar das coisas, porque o que é o recurso à droga, se não saber lidar com as frustrações, né? Então, e traçando um paralelo até com a Copa do Mundo, se o pai, ou o Brasil, passa a mão sobre uma situação e passa a admitir a droga, o álcool na Copa do Mundo, como isso traz o espelho, o reflexo para dentro da família. Que exemplo o país deu à família, se as famílias não estão tão sólidas assim? Exatamente. E ainda você tem um exemplo como esse, regado por aquilo que historicamente o Brasil vem fazendo. Nós conseguimos vencer a publicidade, por exemplo, de cigarro. E a queda no consumo de cigarro é vertiginosa desde então. Mas nós não tivemos ainda a capacidade de fazer o mesmo com a propaganda de bebida e depois nos perguntamos por que é que os nossos jovens estão na droga e o pior, por que por conta da droga os índices de violência estão tão altos. E há como contornar, tendo um país mercantilista, capitalista, desenvolver, por exemplo, culturas e invadindo as famílias, tendo essa objeção mercadológica? É claro que é um grande desafio, né? Mas quando se falava na vedação da propaganda de cigarro, também se colocava todas essas questões. Mas é uma questão de mercado, movimenta a economia, dinamiza a economia do país. Mas se enfrentou e hoje se colhe os resultados. Você tem hoje muitos ambientes livres do fumo. Você vai num restaurante que a pessoa não pode mais fumar, você vai num shopping que a pessoa já não pode mais fumar. Olha como isso mudou ao longo dos últimos 10 anos o perfil das nossas cidades. E ninguém deixou de fumar
por causa disso quem já fumava, né? Mas você evitou que mais pessoas se sentissem estimuladas, que mais pessoas até fumassem de forma indireta por conta dos outros. Agora, é possível, é uma construção, ou melhor, uma desconstrução de uma realidade cultural e a construção de uma nova sobre isso. E aí, para isso, as campanhas servem justamente para promover essas reflexões. E a campanha do Acolha Seu Filho, aqueles adesivos nos carros, muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que, olha, cada vez que eu estou indo para casa no final do expediente e eu vejo um carro com aquele adesivo, eu lembro que quando eu chegar em casa eu tenho que conversar com meu filho para saber como é que foi o dia dele. Isso já é uma mudança de cultura que, se for devidamente estimulada, nós vamos ter resultados interessantes. No meio, quando cientificamente vocês se reúnem e politicamente, até para traçar projetos e planos, há controvérsias com relação, por exemplo, à descriminalização da maconha, que está sendo discutida aqui, quando a gente não discute ainda, por exemplo, a proibição da venda de bebida alcoólica para menores. Quer dizer, eu particularmente... já que existe na prática em alguns estabelecimentos e por força de lei. Exato. Eu particularmente e toda a equipe tem uma posição muito dura com relação à discussão sobre legalização ou liberalização do uso da maconha, porque todos os argumentos, pelo menos para o nosso entendimento, são refutáveis. Quando se diz, por exemplo, e esse que você colocou para mim é um dos principais, como é que a gente vai legalizar ou dar mais espaço para uma droga que hoje ilicitamente ainda é comprada e consumida, se nós não conseguimos lidar com a droga lícita que é a bebida? Então nós não conseguimos, por exemplo, e falam-se assim, mas a maconha vai ser liberada só a partir dos 21 anos, é uma das propostas. O álcool é a partir dos 18 e a gente não consegue controlar, o adolescente vai no supermercado e compra bebida, porque somente uma plaquinha lá informando que é proibida o consumo a menor de 18 anos, não consegue fazer com que ninguém deixe de comprar. As pessoas porque o erro está na origem, está na família. Exatamente. Porque as pessoas conseguem comprar, os jovens conseguem comprar bebida alcoólica em qualquer um dos bares. Por mais que haja força da lei, recentemente nós vimos algumas fiscalizações, a CEPAG tem participado de algumas fiscalizações a estabelecimentos, chamando atenção para isso, e vamos endurecer isso agora com a parceria do Poder Judiciário e da Polícia Militar, não para estabelecer vedações, mas para alertar, inclusive, de que as consequências para uma criança ou um adolescente que começa a beber antes dos 18 anos são mais danosas do que depois dos 18. Então não é simplesmente que é proibido porque é proibido, é porque as consequências disso no organismo são muito grandes. E aí então não há que se falar em legalizar uma outra droga se nós não conseguimos lidar ainda responsavelmente, com maturidade, com a droga que está aí no dia a dia. Agora a gente faz um breve intervalo e já a gente volta para falar sobre as casas de acolhimento. Não sai daí.